Amigos, costumeiramente considera-se agosto o mês dos advogados, porque é justamente neste mês que se comemora o dia desta profissão tão nobre, embora difícil de exercê-la, mas tão nobre e bonita. Tá certo? O mês passou de maneira muito rápida, graças a Deus foi um mês também repleto de muito trabalho e nós não tivemos um tempo de refletir um pouco aí mais filosoficamente sobre esta belíssima atividade profissional e os desafios implicados a ela em tempos de muita conturbação social, política, jurídica, judiciária, por que não dizer? Bom, neste mês é costumeiro também que se reflita muito, se debata sobre a importância da advocacia, o dever da advocacia, a relação da advocacia com a sociedade. E é importante que se diga que, para além de conversa filosófica, é importante ter em mente que o advogado e a advocacia têm uma função resguardada e ditada pela própria Constituição Federal no seu artigo 133, que diz que o advogado é figura indispensável à administração da justiça e, por que também não dizer, à pacificação social. O advogado, portanto, ele tem que se dar o respeito todos os dias no exercício da sua profissão. É preciso que a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal e também os seus conselhos estaduais estejam ao lado do advogado de uma maneira prática e menos filosófica, ajudando a dar condições aos advogados para terem fortalecidas as suas prerrogativas, para que possam, em última instância, zelar e lutar pelos direitos dos seus clientes de uma forma mais plena. Nós esperamos que cada vez mais a OAB ela esteja ao lado dos seus advogados e menos debatendo questões que não são tão importantes para cada um dos advogados, para a advocacia em última instância, tá bom? Advogados fortes, lutando pelos seus clientes, precisam de uma Ordem dos Advogados do Brasil se importando com questões práticas, zelando para que os advogados tenham condição de trabalhar e não lutando ou entrando em divisões de bola e partidárias, político-partidárias. Essa é a minha opinião e é muito importante que se pontue essas situações. Menos filosofia e mais prática. Mas muito bem, hoje eu quero comentar com vocês aqui uma das obras-primas, uma das lições mais objetivas, mas ao mesmo tempo profundas, que um advogado já deu para toda a classe de advogados. E tinha que ser uma lição vinda da Lavra da Pena de Rui Barbosa. Eu vou comentar o dever do advogado, que é uma breve carta, uma carta-resposta de Rui Barbosa a outro grande advogado de sua época, o Dr. Evaristo de Moraes. O Dr. Evaristo de Moraes foi procurado por um cliente acusado de ter cometido um crime dito horrível na época. Havia um grande preconceito social, as pessoas estavam pré-julgando este acusado e todo mundo tinha praticamente nojo deste acusado. Esse acusado tornou-se praticamente um leproso, né? E ninguém se aproximava. Todos os outros grandes advogados da época corriam desse acusado, não aceitavam esta causa. Esse acusado era um grande político da época, os políticos se afastaram desse acusado. E esse acusado, preso, mandou procurar o doutor Evaristo de Moraes e disse que fazia questão que o doutor Evaristo de Moraes precisava, necessitava, implorava que o doutor Evaristo o representasse, o defendesse. Este próprio acusado pertencia a um grupo político, vamos dizer assim, inimigo do grupo político do Dr. Evaristo de Moraes. O Dr. Evaristo de Moraes, portanto, se vê diante de um grande dilema e escreve uma carta consultando o grande mestre, já naquele tempo, Rui Barbosa, perguntando, expondo os fatos, a questão, as dúvidas e perguntando, mestre, diante disso, qual é o conselho? Eu deveria ou não aceitar este munus, esta causa? E Rui Barbosa lhe dá uma aula, nos dá até hoje, por meio desta carta, uma aula profunda do dever do advogado. Em resumo, responde a Evaristo de Moraes: é seu dever aceitar a causa. A advocacia tem que estar ao lado deste acusado. Não há acusação nem acusado que não mereça um defensor. É uma belíssima aula,
que vale até os dias de hoje. Nesses tempos, como eu disse no início do vídeo, em tempos em que se julga muito antecipadamente, né? Em tempo que o judiciário também, a sociedade julga e julga antecipadamente, indevidamente, os acusados, e o judiciário parece que não tem julgado também da maneira mais conforme às leis e à própria Constituição. No Brasil, nesse momento, parece que está se criminalizando o crime de opinião. As pessoas estão com medo de fazer um comentário, dar sua opinião sobre isso, sobre aquilo, ou sobre o trabalho de um juiz, se o juiz decidiu de uma maneira aparentemente seguindo a Constituição, as leis. As pessoas parecem que estão sendo tolhidas desse direito de comentar o trabalho de um servidor público. Estão sendo presas neste momento. O Brasil parece caminhar para a criminalização, parece caminhar para que opinar seja crime. É um tempo obscuro que estamos vivendo, principalmente nos últimos 12 meses. E o dever da advocacia é pontuar dia a dia as injustiças, as deformidades que acontecem, tanto no caso concreto dos seus clientes, como também até nos casos um pouco distantes, alguns casos que têm acontecido no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais superiores. A advocacia precisa refletir um pouco mais sobre o verdadeiro dever da advocacia, de seus advogados, tá certo? Esse mês de agosto, então, é um período bastante propício para isso, muito importante para isso. A dica de hoje, então, é o dever do advogado, da lavra do grande mestre Rui Barbosa. Um abraço, até a próxima.